Olá, tudo bem? Eu sou Emerson Peixoto, psicólogo e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E o programa está muito vibrante e muito alegre, porque nós temos aí várias profissões e uma só pessoa. Carol Bertolini, gratidão. Muito obrigado, viu, pela presença aqui. Carol, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua vida profissional, como que você decidiu colocar tantas escolhas na sua vida. Eu costumo brincar que eu não escolhi o jornalismo. Com 13 anos eu fui trabalhar na cidade de São José dos Campos, a 90 quilômetros de São Paulo. E até hoje eu sou bem atuante nas políticas públicas. Então, com 13 anos eu já fui parar na rádio, eu já fui fazer muitas intervenções sociais. E quando veio a escolha da universidade, acabei indo para a comunicação social, inclusive na polêmica de que não era necessário diploma para atuação. E mesmo assim eu segui. O jornalismo é a minha paixão, é o que move, são os meus desejos. Eu acredito que comunicar hoje em dia é muito importante, não só para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal. Todas as pessoas deveriam se conhecer para poder conhecer o próximo e assim fazer o bem. E aí em 2010 eu tive a Anne e o Henry, que são gêmeos, nasceram de modo natural, e através desse legado, que eu falo que a minha principal característica é ser mãe, eu fui cursar depois, em 2013, a faculdade de Direito. Então hoje eu atuo também na área da advocacia, com o direito de família e sucessões, o direito na área civil, trabalhista, e gosto muito do que eu faço, porque eu sei que o meu propósito aqui, a minha missão, é ajudar pessoas, e ajudando o próximo nós sempre acabamos ajudando nós mesmos. Que bacana. Ô Carol, desde criança, então, a parte de redação, essas coisas você gostava? Sempre gostei de escrever. Língua portuguesa para mim é um fascínio muito grande, e eu tenho publicado também um livro que é uma das primeiras literaturas brasileiras na área do sapateado. Meu livro ele foi lançado em 2010, né? As minhas crianças nasceram em fevereiro, e o meu livro teve o lançamento no dia 30 de abril de 2010, Sapateados, Caminhos que se Cruzam em São José dos Campos. Faz a história do sapateado no mundo, como ele veio parar no Brasil, e São José dos Campos, que é uma grande potencialidade dessa arte. E eu também dancei durante 26 anos profissionalmente nos anos seguintes, né? Interessante. E primeira vez então que você viu alguém dançar sapateado, você já se encantou, já se emocionou? Olha, é uma história curiosa, Quinti, porque a minha mãe me matriculou nas aulas de balé e aquilo não era a minha praia. Então eu saía das aulas de balé e ia para a sala do lado escutar os barulhos, o que a percussão dos pés faz. Sim. E aí depois de um ano que foram descobrir que eu não fazia mais as aulas de balé do qual eu estava matriculada, e a própria academia, envergonhada, me ofertou uma bolsa. E aí eu nunca mais parei. E na minha época não tinha internet, né? Eu sou nascida em 85, para poder fazer qualquer coisa que fosse muito fora da realidade do Brasil, a gente tinha que esperar as pessoas que iam para os Estados Unidos para trazer o conhecimento, para a gente conseguir ir atrás. Então hoje é muito diferente, já é tudo muito acessível. Mas eu amo desafios, eu sou movida a desafios, desejo que gera desejo e que vem dos sonhos. Então a Carol ela é um complexo, ao mesmo tempo muito unitário, porque quando eu estou em movimento nesta ação é o que nutre a minha alma. Perfeito. E a dança em si, né, o que é bacana assim, tudo ela ensina a gente ter horário, ela ensina a gente ter disposição. Não tem desculpa, precisa ser feito, né? E apresentar o resultado. A disciplina, seja na arte, né, até nas artes marciais, em qualquer esporte, é muito louvável, mas o que eu gosto mais é a superação.
É você saber que hoje você está melhor naquele passo, naquela técnica, naquilo que você se dispôs a fazer, muito melhor do que ontem. E na certeza que se hoje você treinar, se você escutar a coreografia, se você desenvolver aquela técnica, amanhã com certeza você ainda vai estar melhor. Então eu trago que a superação ela é fundamental para o ser humano, né? Nosso maior concorrente é a gente mesmo. É verdade. Você acha que qualquer pessoa pode aprender a dançar sapateado? Eu tenho certeza absoluta. O nosso cinegrafista aí, uma vez ele falou que queria dançar sapateado, aí eu falei para ele que não sabia se ele aos 46 anos ainda poderia. Você sabe que em São José dos Campos há alguns anos tem um grupo chamado Jovens de Coração e só permitem pessoas acima dos 45 anos. Precisa matricular. É muito interessante, é um trabalho lindo da coreógrafa Aline Carneiro, que eu tive já o privilégio de conviver bastante, mas o sapateado hoje tomou uma proporção maravilhosa. Eu, inclusive, essa semana enviei um livro meu a Portugal. Eu trabalho ainda com a primeira edição, algumas pessoas me acham na internet, muitas das pessoas que vão fazer trabalho de conclusão de curso ou falar da modalidade no Brasil tem que passar pela referência bibliográfica do meu livro. Legal. Carol, na parte de jornalismo, qual a linha que você mais gosta? Você quer uma linha assim, jornalística normal ou você segue um determinado segmento? Esse é um desafio muito grande para quem é da área da comunicação, porque eu costumo brincar, ou você nasce filho dos donos das concessões de mídias, ou você tem que angariar um espaço ao sol. O jornalismo que eu mais gosto é o jornalismo colaborativo. É aquele que normalmente não vem assinado e você contribui com seus textos, com aquilo que você tem de melhor para diversas pessoas. Então, hoje eu trabalho muito com o jornalismo nas redes, e acabo fazendo um trabalho social e bastante no anonimato. Mas nós temos assim vários portais que é maravilhoso assim a gente fazer a disseminação mesmo das boas notícias, né? Então eu gosto dessa parte das políticas públicas que eu consigo atrelar ao jornalismo colaborativo. Nunca consegui, gente, trabalhar para alguém na área de jornalismo, porque eu sou uma pessoa muito livre. E quanto mais livre, mais segura eu estou. Então, assim, eu sempre fiz projetos independentes, eu fiz projetos pontuais. E é engraçado porque eu também trabalhei muito na área política, com o jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, sempre apartidária, sempre dona das minhas convicções e propósitos. E negando muitas vezes o dinheiro, mas trazendo acima de tudo aquilo que a faculdade me ensinou, que é a ética, a imparcialidade, o bem. Então, se uma matéria não vai somar na vida de alguém, eu nem assino, não estou presente e ainda sou um tipo de pessoa que não aceito, porque eu acho que o barulho dos maus a gente já conhece, mas o pior que acontece no nosso país é o silêncio, a omissão dos bons. É verdade, sem dúvida, é um ponto de reflexão que precisa ser ainda ser bastante disseminado. As pessoas costumam dizer, né, o jeitinho brasileiro. Para mim não existe jeitinho brasileiro. Eu acredito muito que quando você tem a integridade, o caráter e a sua moral, você não aceita o jeitinho, né? Então como que eu posso aceitar um privilégio sabendo que alguém vai estar sendo prejudicado diante daquele meu privilégio? Então se tem fila, é a fila que nós temos que seguir. Se existe uma linha, por que eu posso ter o privilégio de estar fora? Eu não gosto desse tipo de raciocínio, nunca aceitei, já tive muitas oportunidades e eu acho que o maior desafio é você ser mulher. Porque quando você é mulher, muitas pessoas confundem e querem chamar reuniões e querem chamar na impessoalidade e acabam tentando ofender. Mas aí eu falo que entra a terapia, né? Porque se a terapia não tiver em dia e se você não conhece a si mesmo, pode ser que alguém pegue você pelo seu ego, o que é muito difícil também no meu caso. Carol, como que você todos os dias se sente essa fortaleza? Porque não é fácil, né? Olha, eu não costumo mais usar esse vocabulário, é difícil, não é fácil. Eu acredito muito que é desafiador.
Mas eu acho que para os meus inimigos esse é o problema, porque cada dia eu acordo mais determinada, mais focada. Eu acredito que à noite Deus trouxe para nós para que pudéssemos morrer de fato e no outro dia renascer. Então, se a Carol tem o propósito de ser melhor a cada dia, eu nem olho para o lado, porque pode 10 mil cair aqui, não sei quantos ali, eu não vou cair. Eu estou focada, eu sou determinada, eu sou uma pessoa que acredito muito no tempo das coisas. E aquela história, nenhuma folha cai de uma árvore sem um propósito, porque até quando nós pensamos que ela morreu, ela cai no solo para nutri-lo. Então tudo é encaixado. Eu tenho uma fé inabalável, eu tenho um Deus que eu sigo, e não tem como você servir a dois, né? Ou você serve ou você não serve. Eu me coloco todos os dias pela manhã diante de um Deus que eu falo: faça-me instrumento da tua paz. Ok, Carol, se você precisa escrever mais um livro aí falando dessa trajetória sua, né? Como Sim. pessoa, né? Como profissional, como guerreira, né? Aquela que, quando todo mundo está falando de problema, você vai em busca da solução, né? O problema a gente já tem, né, Kinji? Eu até tenho uma amiga de infância que ela fala assim: mas Carol, como que você conta sempre com o sim? Eu falo: o não eu já tenho, então o que me resta? Em busca do sim. Agora, a pessoa quando entra no melindre, no vitimismo e traz aquilo como conceito de vida, essa pessoa ela já por si só se condena. Então Exato. Não existe outra saída. É muito fácil eu chegar aqui e falar dos meus problemas, você do seu, o internauta dos dele, e a gente chorar e fazer um poço de lamentação. Mas peraí, qual é a contribuição que eu quero deixar no mundo? Eu acho que a maior contribuição é você tocar o coração das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não vão se lembrar do que você fez, mas jamais esquecerão da forma como você as fizeram sentir. Então, a vida é feita de sentimentos. Eu tenho uma coisa comigo, mas isso desde jovem. Eu dou nome e significado para tudo. Então, é o porteiro, é a faxineira, é o diretor da empresa. Eu pergunto: qual o seu nome? E aquele sentimento você vai trazendo um significado. Às vezes a gente tem sim as emoções da raiva, má inclinações e mazelas. Isso ninguém está liberto, né? Mas na hora que a gente para, dá uma ressignificada e fala: puxa, aquilo diz muito mais da pessoa do que de mim. Acaba, você consegue transmutar, transformar, né? Hoje a gente já tem na espiritualidade um conceito de que a morte é uma transformação. Né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra, queira você ou não. Isso já é meu filme preferido, Cidade dos Anjos, esse conceito. É verdade. E um dia todos nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Pois é, e a gente morre todo dia. A gente, quando deita na nossa cama, no nosso travesseiro, a gente tem que se entregar, porque naquela noite ali a gente vai morrer, para no outro dia a gente nem sabe se vai acordar respirando. É verdade. Quem sou eu para não ser grata? Né? Um exercício que todo mundo deveria fazer diário. Você é grato pela sua saúde, pelo sol, pelo alimento. Você tem essa gratidão, porque gratidão ela é um sentimento, né? Não é um agradecimento. É aquilo que de fato a gente sente. E hoje já banalizou tanto essa palavra, né? Sim. Gratidão, mas ela existe com um propósito tão bonito. Verdade. E ela é de dentro para fora. Sim, eu tenho uma anomalia uterina que a medicina diz que é a pior. Útero de Delfos, né? Quem tá lá e quiser pesquisar é D-I-D-E-P-H-O de Delfos, né? E a medicina dizia que eu não podia ser mãe porque a cavidade do meu útero era muito pequena. Eu fui mãe de gêmeos, eu gerei uma vida em cada cavidade com 99% de chance de aborto. Eu fazia ultrassom a cada 15 dias porque os médicos tinham certeza que pelo menos um feto ia não sobreviver. E eu conversava muito com Deus, pedia muito para Nossa Senhora e falava: se Ele me colocou 2 vidas aqui, eu tenho certeza que eu vou gerar. Meus filhos nasceram sem UTI, com 37 semanas e 3 dias, não foram considerados nem prematuros. E hoje estão aí, saudáveis, com 14 anos, e você vem falar pra mim que não existe milagre? Ah, eu não acredito. Mas eu gostei muito a maneira, né, o teu olhar para a vida.
Parabéns, tá? Sim. Inspirador. Eu acho que não é mérito, Kenji. Eu acho que é o que eu estava dizendo há pouco, né? É um trabalho de formiguinha, porque às vezes, mas existe o mal, mas tem as mazelas. Sim, mas você já pode ser a diferença. O silêncio também é muito importante porque ele é sábio. Nem sempre a gente vai conseguir convencer ou falar algo para o outro quando ele ainda não despertou. No Evangelho, são os trabalhadores da última hora. Vai existir um momento em que as pessoas vão despertar. Agora, pelo teu exemplo, você consegue contagiar, porque o exemplo é contagiante. Perfeito. Carol, nós estamos em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui? Claro, minhas redes sociais, o meu Instagram é o @ a letra K, o meu sobrenome Bertolini com TH, é K, B de bola, E de escola, R de rato, THOLINI. Esse mesmo é o e-mail, kbertolini@gmail.com. E o meu telefone para contato é o DDD 12 99 668 4428. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional Carol Bertolini, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.